Começou. Bem, bom dia a todos. Eu sou o professor Alexandre Medeiros, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. Compondo a mesa comigo estão os professores Sabrina Feitosa, do Centro Universitário Estácio, de Recife, e o professor Antônio Roazzi, titular do Departamento de Psicologia, né? E estamos aqui no Encontro Lacos 2025, que tem como temática experiências espirituais e cognição religiosa, perspectivas da psicologia cognitiva da religião. Esse evento reveste-se de uma importância muito grande para mim, né? Primeiro, profissional. Esse ano eu faço 15 anos de trabalho na Universidade Federal de Pernambuco, é uma alegria muito grande, uma data, né, marcante. E de um caráter pessoal também, como é de pública ciência, né? Esse ano eu tive um sério problema de saúde, fiquei internado 1 mês e meio em UTI, né? 1 mês em UTI e 2 semanas em apartamento, com a broncopneumonia bilateral muito grave. Então, estar aqui hoje diz de uma vontade de viver muito grande, né? De um esforço muito grande para retomar a minha vida, retomar as atividades profissionais. Então, é com muita alegria que eu decidi que o encontro seria celebrado entre nós, né, entre amigos, como também uma forma de agradecer publicamente aos meus colegas pelo apoio que sempre me dão na academia, mas na vida, né? Eles foram fundamentais, são 2 grandes colegas, 2 grandes amigos que eu tenho, a professora Sabrina e o professor Antônio. O Antônio é quase um tio, né, Antônio? Então, é com muita alegria que nós vamos trabalhar essa temática das experiências espirituais, né, na relação com a cognição religiosa. Por que estudar experiências espirituais, né? Mas primeiro vou ler, obviamente, o título da minha palestra, né? Experiências espirituais e cognição religiosa em perspectiva fenomenal da mente, consciência e autoconsciência. Então, a primeira questão que podemos fazer é, mas por que a psicologia cognitiva se interessaria pelo tema das experiências espirituais, né? Voltando no tempo, lá nos idos de 90, quando eu estava fazendo a minha graduação, a palavra religião não aparecia nas aulas, nas disciplinas, nem em fóruns públicos da psicologia, né? E quando aparecia, era sempre num tom demonizador, desqualificador, que cientistas não poderiam se ocupar de temáticas relacionadas à religião, que isso era coisa para pessoas não tão dotadas cognitivamente, era para as pessoas comuns, não para cientistas e pessoas de alto nível intelectual. Então, sempre era nesse tom muito depreciativo dos fenômenos religiosos, né? No entanto, é muito curioso isso, já que nos primórdios da disciplina, praticamente todos os pais do campo da psicologia se detiveram no exame, né, da religião e da experiência religiosa, né? Eu salientei aí um trecho da Psicologia do Inconsciente de Jung, que é muito ilustrativo desse respeito, dessa estima que se tinha pelo fenômeno, embora se admitindo também a dificuldade extrema de empreender uma busca, um acercamento científico, né, dos fenômenos relacionados à religião. É indiferente o que pensa o mundo da experiência religiosa. Aquele que a tem possui, qual inestimável tesouro, algo que se converteu para ele numa fonte de vida e de sentido e de beleza, conferindo um novo brilho ao mundo e à humanidade. É tão poética, inclusive, né? Esse pensamento é muito poético do Jung, e que traduz o que ele, de fato, valorava da experiência religiosa. Aí, claro, um contorno epistemológico em que ele notifica que tem ciência de como o mundo despreza a experiência religiosa, de como a academia despreza a experiência religiosa, mas isso é indiferente para o homem que a vivenciou, porque aquele que teve uma experiência religiosa genuína, autêntica, atribui o valor de um tesouro, porque é algo que transfigura o self. O self não é mais o mesmo após ter uma experiência religiosa autêntica, uma experiência espiritual autêntica, o que diz da potência da experiência religiosa aí, o que a torna digna de consideração pela psicologia e pela psicologia cognitiva mais recentemente. Mais próximo no tempo, alguém, este que vos fala, né,
Em trabalho recente, né, acabei de completar esse trabalho, deverá ser publicado no próximo ano, quando eu trago a experiência religiosa no cotejo das epistemologias que circulam pelo campo da cognição, eu escrevi o seguinte, né, que vai muito em linha de continuidade com a atitude de Jung de profundo respeito pelo campo da religião, né, e da experiência religiosa. Não é adequado assumir uma posição misterianista quanto à questão da experiência. Prefiro ser fiel a uma posição mais ocamiana, em ciência cognitiva da religião, de considerar a experiência religiosa inexplicada ao tempo presente, em vez de inexplicável, levando adiante o princípio filosófico de que entidades não devem ser multiplicadas sem necessidade. Esse é o princípio da navalha de Ockham, né? Nosso compromisso enquanto cientistas cognitivos da religião é o de elucidar os modos como cognição e experiência se engendram mutuamente no seio da vivência religiosa, sem assumir como a priori a existência de um plus de ontologia não natural, que é misteriosamente adicionado ao funcionamento cognitivo e que gera a experiência. Só para esclarecer os que não são muito versados em filosofia, não se interessam, né, e não são da área, o misterianismo, não há uma tradução muito boa para isso em português, mas, enfim, é o jeito que a gente tem de fazer sentido do termo. É uma posição filosófica, né, em filosofia da mente, em filosofia da consciência. Tem muitos que advogam, o Flanagan é um dos mais célebres, que afirma que consciência é insolúvel, intratável, né, da ordem de um mistério, ou seja, não é um enigma. Porque o enigma é algo que é muito complicado, muito difícil, é um quebra-cabeças, mas é tratável. Mas alguns consideram que a consciência é simplesmente intratável, né? É algo que está, ou de fato é algo que transcende o mundo e teria uma origem talvez num absoluto, num transcendental, em alguma coisa talvez até espiritual, ou então é algo que é tão complicado, né, que faz parte da tessitura do universo, do cosmos, mas que está na fronteira do que é abordável pela razão, na fronteira do que a cognição consegue dar conta. Então, é maior que a cognição, permaneceria, então, para sempre um mistério inalcançável para nós, né? Obviamente, aqui eu rejeito essa posição misterianista, né? E aposto em outra direção, de que não só consciência tratável, mas o exame da consciência e da experiência consciente não pode ser divorciado do exame da própria cognição, né? De que não são coisas distintas, mas que do seio da cognição brota a experiência, e é justamente o nosso trabalho tentar elucidar os mecanismos que coengendram mutuamente o processamento cognitivo e a experiência que ladeia esse processamento, né? Essa é a aposta do professor Nascimento e a aposta do Lacus também. Mas negar o misterianismo também não é dizer que isso é uma tarefa fácil, certo? De fazer, né? Então, consciência é algo muito difícil de se tratar cientificamente, né? É algo muito difícil de se entender. Existe uma dificuldade que inicialmente é ontológica, tem a ver com a própria natureza da consciência, que é muito diáfana, né? É mais fácil você pensar no que advém na consciência, no que a perpassa, no que cai nesse fluxo, ou advém desse fluxo de experiência consciente, ou seja, os conteúdos da consciência, do que pensar a própria consciência, né? Ela é mais difícil de ser percebida, de ser acercada, do que os seus conteúdos ou os seus objetos, digamos assim, né? Então, uma outra dificuldade, que é mais epistemológica, tem a ver com a própria definição do que é consciência, né? Existem centenas, literalmente centenas de definições de consciência, cada autor advogando uma ao ponto de ser possível, numa conferência de consciência, sentarem-se 12 à mesa e simplesmente cada um dizendo uma coisa e que simplesmente não faz sentido para os outros 11, né? Então, quais são as dificuldades aí na geração de um consenso na área, né? Nós temos muitas definições, algumas muito elegantes, né? Há uma clássica do Thomas Nagel, que é alguém que eu tenho profundo apreço, eu já tive umas conversações com ele alguns anos atrás, eu até deixo um relato disso no último livro que nós publicamos, né, Antônio? Eu deixo um relato de como os diálogos com o Nagel foram importantes no direcionamento, inclusive, do meu tema de doutorado e de todo o programa que se seguiu até hoje, né? E ele é, assim, de uma delicadeza incomum para alguém da envergadura intelectual dele, né?
Mas ele tem uma definição que é muito clássica na área da filosofia da consciência, né, quando coloca que consciência é como estar em algo, é como estar em tal estado, ou seja, existe algo no universo que é eu prestar atenção no amarelidão desta caneca, né? Eu ter essa experiência do amarelo, a vermelhidão da rosa, ou o odor agradável da rosa, né? Ou o odor do cabelo de Sabrina, quando eu fui dar um cheirinho nela, né? Então, há como estar neste estado. É essa definição, né? Que ela aponta. No entanto, uma definição que é tão minimalista, tão enxuta, tão concisa e tão elegante, e que me parece ser tão operativa, tão heurística para a pesquisa filosófica, ela carrega uma série de dificuldades quando ela é levada para a pesquisa empírica, nas ciências empíricas da consciência, especialmente a psicologia, né? Porque não é muito simples você olhar para um funcionamento humano de um self, um indivíduo, e localizar aí qual é o real da consciência estar em algo, como está em algo, né? Então, isso tem uma dificuldade na passagem para a construção de uma definição operacional, né? Um outro problema também na geração do consenso é que o termo está sujeito assim a Babel das línguas, né? Nós temos praticamente 2000 anos, se brincar até um pouco mais, só no Ocidente, de tematização da consciência. Então, cada um foi acrescentando um ponto, uma camada. Então, hoje são camadas 1000 semânticas aí, e é um termo altamente equívoco, sujeito a equivocidade, a ambiguidade. Então, é um termo, como diz o Miller, gasto por 1 milhão de línguas. Então, cada língua que se ocupa do termo consciência vai açoitando a própria definição e tornando-a muito complicada de ser partilhada e se gerar aí um consenso quanto a uma definição que seja operacional para a pesquisa empírica, né? Um outro problema que talvez seja o mais grave, né? O que mais dificulta é que claramente autores importantes, não só da psicologia, mas também da filosofia da mente, da filosofia da consciência, na hora que vão descrever, definir consciência, eles não olham para o real da consciência, mas antes se apoiam em premissas, em a priori prévios, ou epistemológicos, ou ontológicos, e contaminam a definição com algo que já estava lá, que era algo que ele acredita, é da ordem de suas crenças pessoais sobre o que consciência é ou deva ser. Exemplo disso são definições que emergem de compromissos epistemológicos com dualismos de vários tipos e naipes, né? Pode ser um dualismo de substância, como Eccles, ou um dualismo de propriedades, como Sperry, ou então reducionismos, como o do Daniel Dennett, né? A aposta do Velmans é que é possível não se deixar contaminar, verdadeiramente infectar, ou ser oprimido por essa multiplicidade de vozes sobre consciência e se olhar mais para o real da consciência, tá? Se partir de uma definição mínima ao resto do chão mesmo do funcionamento de um self, né? Isso é muito importante à luz da epistemologia do Velmans, né? Quando ele defende a ideia de que modelos teóricos em ciência cognitiva não podem contradizer, não podem se chocar com as autoapreensões dos indivíduos no senso comum, na folk psychology, na psicologia popular. Ou seja, pode ser uma definição mais sofisticada, mas precisa ser reconhecida por aquele que também porta o fenômeno, a pessoa comum, a lavadora de roupa, o cozinheiro, o ascensorista, qualquer pessoa leiga que não seja pesquisador da consciência. Então, o convite que ele nos faz é que nós façamos um sobrevoo bem ao rés do chão desse homem comum, né, muito próximo dele, e capture o seu pensamento sobre o que consciência deva ser. E nisso se encontra aí um primeiro, quase como um cógito, o cógito da consciência, né, no sentido de que, independente do que vocês possam falar sobre consciência, é verdadeiro para o homem comum que você está consciente quando você experiencia algo. E você não está consciente quando você não experiencia algo. Então, isso pode ser afirmado pelo homem comum, e pode ser afirmado pelo cientista empírico, e pode ser afirmado também pelo filósofo que se ocupa da consciência, né? Agora, a partir disso,
desse elemento muito básico da definição, aí, claro que ele faz a espiral ascendente, né, de depurar isso para um nível mais ético, né, o nível da teoria, para começar a cunhar uma definição propriamente teórica do que seja consciência. Então, a partir dessa definição da psicologia popular, percebe-se que a consciência envolve conteúdo fenomenal. Então, quando não há conteúdo fenomenal, não há consciência, não há experiência consciente. Mas o que é um conteúdo fenomenal? É tudo aquilo de que um self possa estar consciente em determinado momento do tempo. Pode ser um pensamento verbal, pode ser uma imagem, um devaneio, pode ser uma sensação de dor, de opressão no sapato, o sapato está apertando, pode ser o odor da rosa, né? Pode ser o vento tocando a superfície de sua pele ou arrastando o teu cabelo, enfim, tudo que ele possa ter uma experiência, né? Isso envolve um conteúdo fenomenal, né? Então, pensamentos, sentimentos, imagens, sonhos, sensações corporais e também todo o mundo tridimensional além da superfície da pele. Tudo isso envolve conteúdo fenomenal, ok? Então, tomando-se essa definição de consciência e de experiência consciente e contrastando-a com a episteme da ciência cognitiva, percebe-se, né, que a experiência consciente permanece um campo inexplicado. Por quê? Uma das razões tem a ver com a adesão quase que restrita do campo, né, com uma perspectiva explanatória calcada em análise funcional. Ou seja, se você olha para todas as ciências cognitivas, incluindo a psicologia cognitiva, se abandonou já de há muito, né, questões mais ontológicas sobre os fenômenos, a natureza deles. Na verdade, a grande pergunta que guia o nosso fazer em pesquisa é o que a mente faz e como faz, né? Ou seja, elucidar qual é o mecanismo que performa uma determinada função, né? Por exemplo, se a autoconsciência quer prestar atenção a si mesmo, qual é o mecanismo que permite o prestar atenção a si mesmo e descrever todos os agenciamentos desse mecanismo em termos de unidades codificadoras, tipos de representação mental que são necessários no processo, os tempos, os modos, enfim, descrever como aquele mecanismo trabalha de modo a performar a função. Se você consegue dizer como a função acontece no tempo, você explicou a função, explicou o processo. Acabou o trabalho do cientista cognitivo. O problema é que a questão da experiência permanece intocada quando você construiu o modelo mais perfeito de uma análise funcional. Mesmo que você tenha exaurido um sistema em tudo que ele é capaz de fazer e de performar, sei que seja capaz de explicar e construir modelos que, inclusive, sejam capazes de prever e de controlar o fenômeno, ainda permanece, né, em questão, ainda permanece em lance aí a questão de por que essa função, nas suas vicissitudes funcionais, digamos assim, se acompanha, se ladeia de uma experiência consciente, né? Com isso, autores como Chalmers, eles acabam, como um cajado de Moisés, dividindo os problemas do campo em dois grandes grupos, né? Um que ele chama dos easy problems, os problemas fáceis, né? São aqueles que têm a ver com essa elucidação das funções e seus mecanismos, que é isso que a gente faz, basicamente, em ciência cognitiva, e os problemas difíceis, ou hard problem da consciência, que é o problema da experiência consciente. Por que esse funcionamento, né, dele se precipita, ou ele se acompanha de uma experiência consciente, né? Então, está muito claro que o problema da experiência ele começa além de toda especificação de funções, né, associadas. No caso da consciência, nós já sabemos que ela é capaz de fazer muitas coisas, como, por exemplo, discriminação perceptual, né, saber que isso aqui é amarelo, não é verde, por exemplo. Categorização, saber que isso aqui, por exemplo, é uma caneca e não é uma bola, né? Acesso interno, eu consegui acessar a internalidade e ver o que habita em minha interioridade, né, cognitiva. A questão do relato verbal, de ser capaz de traduzir essas experiências interiores em um discurso público que faça sentido na intersubjetividade. Enfim, a consciência é capaz de fazer, de performar muitas funções, mas nada disso explica por que a performance dessas funções se acompanha de experiência consciente, ok? Então, a grande aposta do campo, né, é que nós precisamos olhar para a questão da experiência para entender, né, de que maneira a experiência
se associa, está organicamente atrelada ao funcionamento cognitivo, né? E um dos programas de pesquisa mais bem-sucedidos da ciência cognitiva nessa direção é o programa do professor Russell Hubert, né? Onde ele tenta detalhar a estrutura da experiência interna, né? Ou seja, quais são os elementos que aparecem no campo fenomenal, os elementos que aparecem na experiência interna, compondo, assim, um estado de experiência. Então, dos muitos elementos que já foram encontrados, catalogados, os mais comuns, segundo a equipe dele, né, que eles têm detalhado em muitas publicações, são fala interna, essa conversa silenciosa que o self entretém consigo mesmo, né? A visualização interna, você pode fechar os olhos, você vê coisas. Você, inclusive, se vê no plano interno, né? Os sentimentos, toda a dimensão afetiva da mente, né? A consciência sensória, que é a atenção voltada a algum aspecto da sensorialidade, né, dos campos sensoriais, e um elemento que foi particularmente descoberto por ele, que é o pensamento não simbolizado, é muito controverso ainda, que é um elemento muito misterioso, para retomar até o termo do misterianismo, né, que é a questão de que, em meio aos outros elementos, pode se imiscuir, pode aparecer um pensamento que é completo, ou seja, ele é dotado de um objeto, e há uma afirmação, uma assertiva sobre esse objeto. No entanto, não se consegue localizar qual é o meio mental, o meio cognitivo, o meio representacional que faz acontecer esse pensamento. Por isso que ele chama de pensamento não simbolizado, porque não é palavra e nem discurso, não é imagem, né? Não tem imageria envolvida, né? O que é isso? Não se sabe, mas se tem documentada a aparição disso a partir da abordagem 10, que é a abordagem padrão que o Hilbert criou, né? Essa abordagem já é clássica no estudo da experiência interna e se trata de forma muito simples, claro que hoje existem protocolos 10 mais sofisticados, né? Mas em seu elemento mais simples, é dado ao sujeito, né, ao participante, um bip. Ele é avisado de que em um momento do dia esse bip vai tocar, vai soar, e no momento que ele escutar esse bip tocando, ele tem que prestar atenção ao que lhe vai na mente, o que lhe vai no pensamento, enfim, o que ele está sentindo naquele momento. E ele toma notas disso, tá? E em menos de 24 horas, aquelas notas serão alvo de um escrutínio muito pesado, muito rigoroso, por parte do entrevistador, né? Para tentar discernir a natureza desses elementos que foram conscienciados, que foram experienciados durante o apitar do bip, né? E esse procedimento, que é muito singelo, tem permitido, né, o encontrar muitos desses elementos. Vejam, ele não é o único autor que tem se dedicado a discernir e formalizar listas de elementos da experiência consciente. Existem várias dessas listas disponíveis na literatura. O Chalmers, algumas dessas listas têm sido construídas usando não um procedimento empírico como o do Hilbert, mas um procedimento filosófico, né? A partir de algum tipo de introspecção aí, como o Chalmers, que tem proposto também dor, o frio, o calor, a imageria verbal, a imageria icônica, o próprio senso de self, enquanto outros elementos. O Velmans, que também trabalha numa vertente mais filosófica, tem falado da tridimensionalidade do corpo próprio, né? Tem falado da tridimensionalidade do mundo exterior. Ele tem detalhado um certo mecanismo, que ele chama de mecanismo de projeção perceptual, que seria responsável por projetar no ambiente, né, a imagem das coisas, né, a experiência das coisas, onde elas estão exatamente. Isso é muito curioso, porque ele defende uma posição monista no estudo do mental. Então, para ele, não existe isso de uma mente, cérebro, e uma experiência desatrelado disso, né? Então, a grande pergunta é, por que eu experiencio um copo amarelo, onde justamente o copo amarelo no ambiente deva estar? Então, ele vai explicar isso, usa toda uma argumentação filosófica, advogando esse mecanismo da projeção perceptual, né? Mas a gente não está tratando especificamente do pensamento do Velmans, vamos seguir adiante, destacando apenas como essas listas existem, estão disponíveis aí na literatura, né? A partir de um outro programa de pesquisa, que é o da TAF, ou seja, a Teoria da Autoconsciência Fenomenal, que eu tenho me dedicado desde a minha tese, eu tenho topado também com um outro elemento que habita o seio da experiência consciente,
que é a autoconsciência fenomenal? Antes do trabalho da minha tese, nós não tínhamos uma definição desse aspecto, né? Porque todas as teorias correntes de autoconsciência, como boas filhas, né, do paradigma cognitivo, cognitivista, só se preocupam com funções, né? Então, não havia uma preocupação sobre qualquer tipo de extrato ou dimensão qualitativa fenomenal da autoconsciência. A partir do estudo da tese, eu comecei a perceber que tinha uma coisa ali que a gente estava encontrando, mas que não havia onde indexar na teoria cognitiva. E, então, eu criei uma definição, né, relativamente precisa de autoconsciência fenomenal, como esse estado interno qualitativo de alta experiência, né, que acontece durante momentos de autofocalização da atenção e também processamento autorreferencial. Como, por exemplo, eu estou olhando para essa caneca, ela é minha, ela não é da pós-graduação. Então, ela faz parte do campo do self. Então, no momento em que eu estiver processando informação sobre essa caneca, eu me torno autoconsciente, né? Então, a autoconsciência é esse mecanismo cognitivo e esse processo que permite esse tipo de operação cognitiva sobre objetos do ambiente, né? E com os sucessivos estudos que se tem feito no LAPS em relação à autoconsciência fenomenal, inclusive um aluno irá defender há poucos dias, o professor Tari, que estará na banca, que está presente na plateia, né? Essa definição tem permitido uma agenda de pesquisa muito interessante, que tem sedimentado alguns achados importantes em relação às relações entre a autoconsciência fenomenal, enquanto um elemento da experiência interna, e o próprio campo fenomenal, o campo da experiência interna, que é o campo da consciência, tá? Então, a hipótese da mediação, ela brotou dos dados, ela não brotou de um pensar teórico, ela foi encontrada a partir dos sucessivos estudos, né? E que mostra que a autoconsciência fenomenal, ela não só faz parte do campo enquanto mecanismo, né? Mas ela media o acesso interno e a experiência consciente, ou seja, quando você está experienciando o ambiente, né? De alguma maneira, a autoconsciência fenomenal está permitindo o acesso à experiência enquanto minha experiência, né? Se eu estou olhando para aquele quadro, os 3 quadros que estão lá no final do auditório, né? A experiência que eu estou tendo é minha experiência daqueles quadros. Logo, isso envolve algum nível de autoconsciência, e a autoconsciência fenomenal que está mediando o acesso ao campo experiencial aí. O problema é que a quase totalidade dos estudos de autoconsciência se dão neste regime da busca de processos, mecanismos, né, autotensionais, ou seja, autoatenção, e não há uma preocupação com esse gradiente fenomenal. Não há muita documentação disponível na literatura. Uma exceção são os estudos do LACO, são os estudos que eu tenho feito dos meus alunos de mestrado e doutorado. Então, já há alguma documentação, né, sobre a autoconsciência fenomenal na vigília, e a gente precisa prosseguir no exame da autoconsciência tal como ela aparece em outros níveis e estados da consciência, especialmente os estados incomuns, né? Então, no entanto, apesar de que alguns pesquisadores, como por exemplo eu, mas outros também, trabalham numa perspectiva fenomenal, nós temos defendido a retomada da introspecção, né, e de metodologias introspeccionistas, metodologias em primeira pessoa, no estudo da experiência consciente, mas ainda graça no campo uma descrença, um ceticismo muito arraigado em relação à possibilidade de a psicologia se debruçar sobre a consciência e sobre a experiência. Nós encontramos, geralmente, 3 ordens de vetos, digamos assim, né, que são organizados pelo Hilbert aí em 3 posições. A primeira é dos psicólogos cognitivos Nisbet e Wilson, que estão aí, né? Eles dizem algo muito curioso, eles dizem, exploração da experiência interna é impossível. Por quê? Porque é uma falha ontológica. É uma falha, ou seja, o nosso acesso interno, ele é tão frágil que não permite a geração de informação qualificada para se levar adiante um programa de pesquisa em consciência e experiência interna. Mas de onde que ele tira essa certeza? De onde ele tira esse veto? Ele tira de um experimento que ele fez em atribuição de causalidade, que, como o Antônio sabe, que é um pouco mais antigo que eu, houve uma época que se estudou muito, né, Antônio? Atribuição de causalidade na psicologia hoje. Eu não observo mais tantos estudos assim, né? Acho que anos 70, 80, por aí, foi o boom de estudos, né, de atribuição de causalidade. E eles manipulavam os estímulos experimentais, né, de modo que a manipulação do pesquisador ocasionava
um certo comportamento dos participantes. Mas quando se perguntava ao participante assim, por que você se comportou de tal forma? Usualmente eles diziam, não porque eu pensei algo, não porque eu quis, sempre era algo interno, ou seja, uma atribuição ao self disso. Quando, na verdade, o que estava ocasionando era um fator externo, era a manipulação do pesquisador. Então, a partir disso, eles tiram a conclusão, né, de que essa acurácia dos relatos subjetivos é muito pobre, é muito frágil e não poderia subsidiar um programa de pesquisa em experiência interna, né? No entanto, é possível se criticar essa afirmação do Nisbet e Wilson, no sentido de que houve uma ampliação, houve uma inflação muito grande dessa afirmação, porque um único estudo, que localizou uma dificuldade num certo processo cognitivo, que foi a atribuição de causalidade, isso não poderia lançar em descrédito toda a introspecção e todo o acesso interno. Vai que seria algo paroquial, seria uma dificuldade apenas desse processo, e também só nesse tipo de experimento, e não da cognição como um todo. E que se poderia, sim, confiar razoavelmente na introspecção para se investigar o acesso interno e a experiência interna, não é? E é muito curioso, porque os próprios autores, nesse trabalho, nesse estudo, eles colocam que é possível, em certas situações muito delimitadas, melhorar a qualidade desse relato. Como? Pensando-se em procedimentos que eles chamam de ecologicamente frágeis. Por que ecologicamente frágeis? Porque é impossível fazer isso lá no mundo. É impossível fazer isso você na fila do cinema, ou fazendo a comida da casa, ou dirigindo o carro nas ruas de Recife. É impossível fazer isso. É preciso tirar você da vida cotidiana e levar você para uma situação altamente controlada, em que se avise você de que um processo seu da cognição vai ser interrompido, que instrua você para que você preste atenção à sua mente enquanto esse processo foi interrompido, só que apenas isso não resolve. É preciso treinar você nesse procedimento para que você comece a gerar observações intro cada vez mais acuradas, né? E possa gerar um relato mais válido, mais fidedigno, ok? É muito interessante que o 10 funciona exatamente assim. Obedece a essas recomendações do Nisbet e Wilson, e o procedimento FEA também, que eu criei em 2008, também cumpre essa agenda numa época em que eu nem conhecia esses autores. Foi muito interessante essa coisa, muito intuitiva com que eu me movi inicialmente, né? A segunda posição é mais antiga e data lá dos primórdios da psicologia, né? Nos idos de 1910, por aí, começou uma querela, né, entre dois laboratórios. Primeiro foi Würzburg, né, que tem como grande expoente aí o Oswald Pulp, né, e Cornell, nos Estados Unidos, onde tinha os estruturalistas, tinha Titchener lá, né. Ambos usavam a introspecção. O que é curioso é que Titchener, assim, muito fiel nesse aspecto, né, ao Wundt, né, com quem ele estudou, ele defendia que havia um núcleo imaginal por trás de cada mentátil, ou seja, ele defendia, na verdade, uma coisa muito parecida com o que o Jung diz, né? Que, em última instância, a psique é imaginação, é outra forma que o Jung diz isso, né? Mas, para Titchener, né, e os estruturalistas, qualquer aspecto da experiência interna que você vasculhasse, você encontraria uma imagem mental ali associada, né? O curioso é que, atravessando o Atlântico e indo lá para Würzburg, né, usando-se a mesma metodologia, o mesmo programa de pesquisa, né, que é uma psicologia elementarista, que buscava determinar os elementos da mente consciente, começa a não encontrar esse núcleo imaginal, de que era possível um pensamento que não estava atrelado a um processo imaginativo, não estava atrelado a uma visualização interior, né, logo, um pensamento sem imagens. Então, começou a briga dos dois lados do Atlântico, né? E essa briga foi tão feroz que simplesmente tomou conta de todo o campo da psicologia. Foi como um rastilho de pólvora, né? Se a psicologia naquele momento estava tentando se edificar enquanto uma ciência, né, e não mais uma filosofia, uma psicologia filosófica, né? E que toda disciplina científica precisa ter um objeto, precisa ter um método que seja fidedigno, veraz, né? Confiável. A introspecção estava se revelando, então, muito pouco
confiável, porque estava gerando resultados discrepantes. Não se chegava a um acordo entre laboratórios diferentes sobre o que, de fato, a introspecção nos dava de acesso à experiência consciente, né? O que é curioso é que isso abriu caminho, né, para o comportamentalismo. Imediatamente após essa querela, aparece o Watson, em 1913, com o Manifesto Comportamentalista, né, e joga na lata de lixo absolutamente tudo. Introspecção não serve para construir uma ciência, logo o objeto também não pode ser esse que a psicologia tinha assumido. Nós devemos nos deter agora apenas no que é observável, no que é público, o comportamento. Então, a psicologia se comportamentalizou com graves consequências que nós podemos sentir até os dias de hoje, né? Agora, o que é interessante é que esse debate do pensamento sem imagens levou à derrocada da introspecção, né? E esse tópico desapareceu da agenda de pesquisa da psicologia até os idos de 70, 80, quando ela houve uma reentrada paulatina, progressiva, né? Agora, o que é interessante é que quando os historiadores da psicologia, os historiadores da consciência, se voltam para os protocolos originários desses dois laboratórios, sabe o que eles encontram? São iguais. Praticamente iguais. O que se encontra lá são processos vagos e alusivos. Ou seja, não ter visões, assim, coisas muito diáfanas, sabe? Coisas que fogem ao acercamento. E muito poucos elementos que sintetizam um significado completo, ou seja, que é difícil aprender a experiência consciente, ainda mais naquele tempo, onde não se sabia, ainda não haviam protocolos, né, metodologias introspeccionistas rigorosas. Os próprios pesquisadores também não sabiam dessas dificuldades, estavam ali trabalhando como podiam e também tentando aprender com essas metodologias. Mas eles deram um passo maior do que as pernas. Por quê? Porque eles borraram essa distinção, é isso que o Hilbert chama de lição da história, essa distinção entre teorização, explanação e descrição. Então, no momento em que nós nem tínhamos documentação da experiência interna, eles já estavam dando um passo adiante, querendo teorizar e dizer coisas muito robustas sobre a consciência, quando ainda se estava nos primórdios, né, do conhecimento desse objeto, né? Então, essa é a lição que essa querela nos deixa, né? A terceira posição é mais próxima no tempo de nós, que tem a ver com Skinner, né? O Skinner vai defender que os eventos privados, né, ou eles são não existentes ou não importantes. É interessante que, como ele tenta comportamentalizar tudo, né, ele vai colocar que eventos privados têm a mesma natureza dos eventos públicos, comportamento. A única diferença é a medida do acesso. Um comportamento aberto, como o professor Alexandro levantar a caneca amarela, o acesso é integral, todos estão vendo. Enquanto que algo que eu esteja pensando, o acesso é mais complicado, é de é para um. Então, não é que a natureza do fenômeno seja diferente, eles são essencialmente a mesma coisa. Agora, a medida do acesso é que vai variar, os eventos privados tendo um acesso mais limitado. Por essas razões, dados de experiência não deveriam ser tomados na agenda psicológica. Por quê? Porque esses relatos de comportamento, né, que vêm através do comportamento verbal, esses relatos da experiência interna, eles são muito imprecisos, porque a comunidade de falantes, né, que modela muito perfeitamente a linguagem pública, né, até porque a gente corrige, né, isso acontece às vezes durante as aulas, né, o aluno diz uma coisa, não, fala direito, o termo correto é esse. Ou então a criança pequena, que a gente está o tempo inteiro corrigindo, né? Isso não acontece com essa fala privada, porque só eu presto atenção e nem sempre eu estou me corrigindo. Aliás, é tudo que a gente não faz. Até porque são falas muito rápidas, muito crípticas, né? Às vezes elas são quase cifras, são tocos de palavras, às vezes. Então, há um acesso muito complicado para essa modelação da comunidade de falantes, né? Uma outra coisa é que é impossível a pessoa ter um acesso total ao seu pensamento, o que dificulta bastante que esses dados sejam tornados úteis à ciência. E uma outra coisa que é mais complicada e mais séria para o Skinner é que ele considera que é um erro se tentar explicar comportamento por algo que não seja comportamento. São coisas de naturezas distintas, então você não pode usar qualquer elemento mental, pressupondo-se que um mental exista, para explicar o comportamento aberto, né? Então, está muito claro assim, que seria muito complicado se usar eventos privados,
que são modelados de forma indireta, né, o reforçamento diferencial na pesquisa, porque eles são muito mais imprecisos do que os relatos sobre eventos públicos, eventos abertos, né? Agora, uma crítica que se pode fazer essa posição é que esse reforçamento diferencial, né, em que as palavras ganham um contorno preciso, isso pode ser feito durante um procedimento introspeccionista, isso é feito durante o DES, e isso é tudo que a gente faz no EFEA. Isso faz com que, por exemplo, quando eu dou a instrução para o sujeito ficar 1 minuto autoconsciente, depois ele vai ter de me relatar o que passou em sua mente durante esse 1 minuto, entrevistas usualmente duram 1 hora, 2. Eu já tive entrevistas que duraram 6 horas e meia. Por quê? Porque todo o processo é de... Eu não uso a linguagem skinneriana, mas numa tradução para a linguagem skinneriana, o que se está fazendo é justamente isso. Por reforçamento diferencial, nós estamos modelando a linguagem de modo a que surja uma estabilidade no uso dos termos e um acordo interlinguístico. Então, como dado para a pesquisa em experiência interna, nós só podemos reter aquilo que foi adequadamente diferenciado interlinguisticamente. Aquilo que não há acordo seria descartado por um princípio mesmo de cautela, de parcimônia. Ok? Deixa eu dar um exemplo muito claro disso, gente. Usualmente, quando alguém está submetido a um procedimento EFEA, e a gente pergunta assim, o que você prestou atenção durante 1 minuto? Aí a pessoa diz assim, eu pensei. Sobre o quê? Não, eu estava pensando sobre mim. Tá, mas como é esse pensamento sobre você? Como foi que aconteceu? Eu estava pensando sobre mim, eu estava na praia. Você pensou que estava na praia? Eu me vi na praia. Você se viu na praia? Percebe que uma coisa que era pensamento, um tempo que a gente não sabia o que era, aí, pelo reforçamento diferencial e pelas perguntas sucessivas que são endereçadas ao participante sobre aquele elemento, então, ele ganha contorno. Então, nós sabemos agora que não se trata de um pensamento abstrato, mas um pensamento imagético, visual. Foi uma visualização interior. Ele se viu na praia caminhando, né? Então, com isso, se pode prosseguir no exame de outros elementos fenomenais que tenham aparecido. Ok? Com isso, nós já entramos no campo da autoconsciência, né? Ela é essa capacidade de se prestar atenção a si mesmo, e como eu já coloquei anteriormente, ela está presente em qualquer atividade cognitiva que processe, que maneje informação ambiental que tenha relação com o self. No caso aí da imagem que eu coloquei do lado, né? O que tem a ver com o self é a imagem refletida no espelho. Então, isso dispara um processo autoatencional. Ok? A teoria da autoconsciência objetiva, que foi a primeira teoria na psicologia a tratar extensivamente e ostensivamente da autoconsciência, né? Ela, além de definir a autoconsciência como autoatenção, né? Ela faz uma diferença entre a autoconsciência subjetiva, que é quando o objeto da atenção não é o self, mas é algo do ambiente, como, por exemplo, eu estou prestando atenção às cadeiras do auditório, né? E a autoconsciência objetiva, que é quando o vetor da atenção aponta para o self, e o self agora se torna o objeto da própria atenção. Por isso, a autoconsciência objetiva. Quando você está ao modo da autoconsciência objetiva, você se torna capaz de examinar sua aparência, sua atratividade, seu comportamento, seus falares, a sua gestualidade. Você é capaz de observar também seu humor, observar seus valores, sua ética, sua sexualidade, sua orientação política, qualquer aspecto recôndito, sua espiritualidade, sua religiosidade, enfim, qualquer aspecto relacionado ao self. Ok? Agora, uma coisa que a pesquisa também descobriu já é que, a depender do modo como essa atenção autofocalizada se dá, né, ela pode se relacionar com 2 classes de comportamentos distintos. Uma com comportamentos que são adaptativos, são funcionais e que promovem o crescimento do self. Esse modo chama-se reflexão, autofoco reflexivo, ou então esse autofoco pode estar voltado a comportamentos desadaptativos que estão relacionados a sofrimento psíquico, ou a psicopatologia, ou risco à psicopatologia, né? Então, esse seria o modo ruminativo do autofoco, e quer você esteja funcionando num modo ou no outro, isso terá consequentes destinos aí, tanto comportamentais como afetivos, motivacionais, e também desenvolvimentais ao longo do tempo. Ok? É interessante pensar que a autoconsciência, enquanto a verdadeira capitã dos autoprocessos e o centro da cognição, ela enlaça o self em uma pletora de processos, não só psíquicos internos, mas também processos
relacionados a comportamentos sociais, né? E ela permite, ela media o acesso a aspectos muito importantes da existência humana e da ontologia do self, como, por exemplo, o senso de finitude, né, de saber que eu sou finito, que eu vou morrer, né, que eu não vou durar para sempre, a própria questão da identidade, de ser um sujeito único, peculiar, né, a independência, a autonomia, mas também a transcendência, né, um senso de agência e outros aspectos que são definidores de um self humano, né. A pesquisa da teoria da autoconsciência fenomenal já tem detalhado que a própria autoconsciência vai mediar o acesso à experiência consciente e também ao conteúdo fenomenal, não só de cognições, como de afetos, quer sejam afetos penosos, como tristeza, raiva, ira, desgosto, enfim, mas também os de valência positiva, os afetos jubilosos, como a alegria, o contentamento, ou até o êxtase místico aí. Então, trazendo para a questão da religião e religiosidade, a autoconsciência vai permitir o acesso ao campo fenomenal relacionado aos estados religiosos em geral, e a estados místicos e aos afetos religiosos. Ok? Então, que visão de religião, espiritualidade e transcendência nós podemos trabalhar no campo da ciência cognitiva? Independente da noção que você tenha de religião ou de espiritualidade, há um acordo na literatura de que é necessário que esses termos envolvam algum senso de transcendência. O que vai discrepar é como você concebe essa transcendência, se num modo vertical, que aponte para um absoluto, para uma deidade e seres espirituais, ou num modo horizontal, que aponta para a existência aqui, os outros selves, a natureza, né, o aspecto ético, enfim. Né, uma realização puramente humana do self. Né? Então, a partir dessa escolha do eixo vertical, quem o defende, então, a religião se precipita aí enquanto envolvendo um senso do divino, do transcendente, do absoluto, né? E um senso que usualmente vem enlaçado a seres sobrenaturais ou a uma deidade, né? E, por outro lado, nós vamos encontrar também isso associado a uma comunidade de crentes que partilham das mesmas crenças, né? E que constroem o seu senso de realidade última apostando nesse eixo vertical, nessa noção de transcendência. Okay? Então, experiência religiosa, que é um dos últimos termos que nos interessa aqui, seria esse encontro pessoal, o encontro do self, né, com esse divino, com essa realidade transcendente, esse encontro que é pessoal, subjetivo, e que implica em profundas modificações, né, do self. Esse vai demorar um pouquinho, só um pouquinho aí. Vamos lá. Então, essas experiências variam desde as vivências mais comezinhas, mais cotidianas da religião, como você sentir a presença de Deus, ou sentir que o anjo da guarda lhe acompanha, ou que a Virgem Maria, né, lhe ama e está sempre olhando para você, ou que o orixá está presente de alguma maneira, né? Ou então experiências muito profundas, disruptivas, né? As experiências místicas, que são um verdadeiro corte na tessitura da experiência no cotidiano, né? E que ocasionam verdadeiras transfigurações do self. Usualmente, a experiência religiosa, ela exibe algumas características, né, que incluem essa sensação de wonder, né, de maravilhamento, admiração, paz, transcendência, aparecem insights, revelações, profecias, né, expectações e estados emocionais como êxtases, né, estados fusionais com a deidade, mas também há uma dimensão aí mais relacionada ao cosmos, a admiração diante da finitude do self, diante da infinitude do cosmos, né? Essa experiência que os cientistas também relatam de profunda reverência diante da natureza, da complexidade da natureza, né, e do universo, e esse mistério na presença do sagrado, daquilo que é tido como santo, como mais valioso, essa ordem invisível, implícita, mas também vai aparecer em experiências de culpa, ansiedade espiritual em relação a faltas cometidas contra as divindades, mas também a sensação de alívio, de perdão, quando você entra em acordo com aquilo que você julga ser o sagrado, o santo, o transcendente, o Deus, né? Então, outros autores também, especialmente relacionados à psicologia positiva, também têm detalhado esse aspecto religioso relacionado ao propósito com a vida, né? Esse senso de ter um destino, de ter um propósito, uma destinação. Então, são aspectos importantes da experiência religiosa. Agora, cabe perguntar, uma vez que essa é a nossa noção de experiência religiosa e de religião, como é que a religião vai existir na cognição, né? Obviamente, a religião existe fora de nós. Ela antecede a nossa entrada no cenário da existência, né?
Ela existe na forma de arquiteturas, templos, lugares sagrados. Ela existe na forma de cânons, de textos escritos que são depositados. Ela existe na forma de liturgias, paramentos, objetos de arte, objetos de devoção. Ela existe fora de nós, né? Mas, no momento em que todo o sistema relacionado à religião, todo o sistema religioso, implica num conjunto de assertivas, né, sobre essa realidade última e sobre o significado da existência e do self, e que elas pretendem ser assertivas verdadeiras, elas dizem a verdade sobre a realidade, elas se tornam, então, objetos cognitivos, objetos na e para a cognição. Okay? Logo, a religião, quando ela se transfigura nesse objeto cognitivo, ela precisa assumir um formato nesse meio cognitivo. Há teorias que apostam, então, na religião enquanto um esquema. Mas o que é um esquema? É uma estrutura mental, né, que é postulada hipoteticamente, que ela armazena a história de encontros do indivíduo com um certo objeto no meio. Então, a partir dos múltiplos encontros, você vai desenvolvendo um esquema que vai se tornando cada vez mais robusto e que vai especificar não só o que é aquele objeto, mas vai especificar as relações entre seus atributos. Então, já que os esquemas são montados nos intercâmbios produtivos com o ambiente, eles se modificam, portanto, com a experiência. Então, é postulado haver diferenças de ordem esquemática entre indivíduos que têm acesso ao objeto, ou têm muito acesso, com aqueles que não têm ou têm pouco. Então, por exemplo, eu conheço muito pouco de budismo, eu não conheço nenhum budista, por exemplo. Eu nunca li um tratado de budismo, então eu devo ter um esquema muito pobre, né, da religião budista, enquanto eu conheço profundamente a religião cristã, então eu tenho um esquema altamente diferenciado sobre o cristianismo, né? Então, seguindo essa teoria do esquema, é postulável que pessoas mais religiosas tenham esquemas mais desenvolvidos que aquelas menos religiosas, ok? Então, mas entrando, aí fechando realmente, enlaçando todos os conceitos que foram trabalhados até agora, como seria um programa de pesquisa que trouxesse junto autoconsciência e religião numa perspectiva fenomenal, né? Primeiro, nós vamos precisar assumir, né, em todos os níveis, tanto ontológico, epistemológico, teórico, metodológico, né, ético, teológico, etc., né, que existem propriedades, né, fenomenais e psicológicas, tanto da mente quanto do comportamento, né? Isso a gente sabe bem, a cartilha das epistemologias fenomenais, né? Então, essa abordagem terá de ser necessariamente interdisciplinar, não reducionista, não podemos transformar a consciência em algo mais simples do que ela é, necessariamente será plurimetodológico, com triangulação aí de métodos, técnicas, teorias, epistemologias, etc., e com um compromisso de construir, né, modelos teóricos que respeitem essas autoapreensões dos sujeitos do cotidiano, dos seres humanos do cotidiano, e também que preservem os aspectos qualitativos, privados e experienciais da mente, esse discurso em primeira pessoa. Com base nessa perspectiva que é a do Lacos, eu vou trazer bem rapidamente, vou tentar ser mais rápido aqui, 2 estudos. Um completamente fenomenal, que é construído e edificado nessa epistemologia, e um outro que é um estudo misto, qual e quantitativo, em que se leva a quantificação e o uso de estatística multivariada, tá? Aqui é um estudo de caso, de estado hipnopômpico, né? Tanto que a figura aí mostra, né, como se fosse uma figura translúcida saindo do corpo, né? Ou entrando, como se queira ver, né? Então, a ideia do estudo, eu vou pular isso aqui, tá? A pergunta de pesquisa aí é como se estrutura o campo fenomenal de estado hipnopômpico, ou seja, esse estado de transição do sono para a vigília, tá? Num contexto de experiência com significado religioso para o experienciador, ou seja, o que é que está em jogo aí? Nesse estudo de caso, esse indivíduo teve uma experiência no estado transicional do sono para a vigília. Nesse estado, que é chamado estado hipnopômpico, ele teve uma certa experiência em que, claramente, esquemas de religião e religiosidade foram ativados, constituindo-se enquanto matriz de significação da própria experiência enquanto estava acontecendo. É isso que torna esse estudo de caso muito interessante para os propósitos dessa nossa explanação. E a segunda questão é qual o lugar da autoconsciência fenomenal na tessitura, na urdidura dessa experiência em estado alterado de consciência, ou seja, hipnopompia, tá? Eu vou pular isso aqui e vou falar apenas do participante. É um estudo de caso único, aí do Murilo, que é um nome de fantasia, 27 anos, casado, heterossexual,
estudante universitário de ciências econômicas, né, e religioso espírita, tá? Usamos a entrevista fenomenológica cognitiva dos estados autoconscientes, né, que é um instrumento fenomenal em primeira pessoa, e ela se compõe de 2 protocolos, o EFEA-V, que é para vigília, e o EFEA-I, que é para os estados incomuns. E o EFEA-I, ele tem 2 momentos. Primeiro, um momento de instrução e rememoração de estado alterado, em que ele teria de contar esse episódio hipnopômpico, e a entrevista em profundidade, com apoio dos mapas, o mapa das mediações cognitivas, para registro das espécies fenomenais que tivessem aparecido durante a experiência. Okay? A entrevista foi feita em sala de aula, durou 52 minutos, tudo foi registrado, transcrito, submetido à análise fenomenal temática narrativa. Aí nós temos 2 eixos, aí, um que é estrutural, componencial, num certo sentido podemos dizer que está em linha de continuidade com o que se fazia em Cornell, por exemplo, que é em busca dos elementos que compõem esse estado autoconsciente, mas tem um momento que é dinâmico narrativo, que é sintético transformacional, ou seja, o foco aí é entender como aquelas espécies que foram encontradas, como que tijolos da experiência autoconsciente, eles se organizaram, formando uma arquitetura fenomenal complexa durante 1 minuto, compondo aí o estado autoconsciente que foi detalhado durante a hipnopompia. Ok? Então, a análise encontrou 12 categorias que conformam a estrutura e fenomenologia de estado hipnopômpico. Tá? Eu vou falar apenas de algumas poucas. Primeiro, é a própria transição sono-vigília. Foi um aspecto que foi muito detalhado por ele e percebido. Ele diz coisas como: eu não sei exatamente se eu estava dormindo ou se eu estava acordado. Eu não conseguia despertar. Eu estava dormindo, eu tinha acabado de acordar. Próximo ao momento de despertar, ou seja, ele está nessa confusão entre estou acordado ou estou ainda dormindo ou em via de acordar. É essa transição que caracteriza o estado hipnopômpico. Ok? Um aspecto muito importante é que durante toda a experiência de hipnopompia, ele percebia aspectos relacionados ao tempo, como, por exemplo, que certas ocorrências duravam poucos segundos. Então, havia uma temporalidade, um senso de temporalidade durante o estado hipnopômpico, ok? Olha aí como ele diz. Isso durou alguns segundos para acontecer, mas foi algo que não foi natural, né? A própria autoconsciência fenomenal, que tem a ver com essas vivências qualitativas relacionadas à autofocalização e sua operacionalização durante a hipnopompia, né? Isso fica muito claro em muitos momentos da entrevista, quando diz: eu tinha consciência de mim, eu estava pensando, eu tinha consciência de mim. Você tinha certeza do que você faz, você já tem consciência de si. Em um momento do protocolo, ele começa a falar de si em terceira pessoa, detalhando o que acontece durante um estado hipnopômpico, que foi o que ele vivenciou. Então, ele diz: nesses momentos, não se encontra Deus, se encontra a si mesmo. É um contato da pessoa consigo mesma, ou seja, a autoconsciência, né? Sentimentos também, que são elementos que já foram detalhados em outros programas de pesquisa de experiência interna. Quando ele relata: foi um sentimento que, à primeira vista, eu me senti relaxado, porque eu tinha acabado, estava dormindo, tinha acabado de acordar. Na verdade, esse sentimento está atrelado à ativação dos esquematas da religiosidade, que eu vou pular agora e vou para eles, tá? Porque não vai dar tempo de detalhar tudo, né? Esse 10 é muito interessante, que é quando ele relata que durante a própria experiência houve uma interrogação profunda de si, do passado e do presente, os erros cometidos. Então houve um aprendizado e, a partir dessa experiência, houve uma busca de correção desses erros, e ele diz que sai modificado da experiência, né? Há uma mudança completamente de vida a partir daquele momento. Então há um aprendizado aí e crescimento psicológico posterior, ok? Isso aqui é muito interessante, porque fala dos autoesquematas, né, de religiosidade. No momento em que ele não consegue se mexer, porque ele teve paralisia do sono, ele perdeu o controle da volição, da motricidade, né, da motricidade. Ele não conseguia mover nem as pálpebras para abrir os olhos, né? Ele percebia que havia uma perda de conexão da mente com o corpo não obedecia mais ao que a mente queria, né? E isso usualmente leva as pessoas ao pânico, né, em experiências desse tipo. E há muitos relatos na literatura, né? No entanto, ele permaneceu calmo o tempo todo. Houve todo um trabalho de autorregulação emocional durante a experiência. Por quê? Porque os esquematas da religião espírita foram ativados. Então, todo o conhecimento que ele tem sobre a alma, que a alma sai durante a noite, migra, mas pode voltar de novo, que isso não é a morte, ele não vai morrer. Então, tudo isso o manteve sereno,
calma, vai passar. Isso é apenas a minha alma que saiu temporariamente, mas ela vai entrar em algum momento. Então, isso permitiu um controle emocional e ele permaneceu relaxado em todo o tempo. Ok? Então, uma coisa importante é que, a partir da ativação dos esquematas de religiosidade, precipitou-se no sentido global da experiência, enquanto essa paralisia do sono interpretada nessa ótica religiosa espírita. Né? Quando ele diz, eu suponho que a conexão em que esse momento que aconteceu houvesse acontecido, esse desprendimento parcial do corpo, e no momento do retorno do espírito à individualidade animal do corpo, tinha acontecido essa pequena diferença na qual o corpo não tenha reagido automaticamente ao espírito como deveria ter acontecido. Então, com base nisso, nós estamos aptos agora a formalizar a estrutura da experiência, aí formalizada nesse verdadeiro mapa, né? Toma nota. Esse mapa pode ser lido em sentido horário, tá? Enquanto uma narrativa do fluxo da experiência durante todo o estado hipnopômpico, ok? Então, a descrição fenomenal segue esse parágrafo, né? Murilo percebeu-se num estado consciente e transicional sono-vigília, inteirado da sucessão de eventos e percepções da experiência em curso, e atentivo aos seus próprios estados mentais e corporais, numa atmosfera emocional de relaxamento e introspecção. Dá-se conta de aspectos da sensibilidade interoceptiva relacionados à rigidez muscular, oriundos da imobilidade corporal, ficando patente para ele uma falha no iniciar a ação de mover-se e certo retardo do corpo em relação à vontade consciente de acordar e levantar-se. Seu eu consciente persevera no retomar o domínio sobre a ação corporal e obtém êxito, e o término da experiência foi marcado por anamnese pessoal e autocompreensão do contexto de reminiscências de crenças espíritas sobre as relações entre espírito e matéria que o auxiliaram a manter-se calmo no transcurso da experiência, que se fechou com uma significação global em termos de um episódio de saída momentânea do espírito e seu imediato retorno ao corpo nas cercanias do acordar. Essa é a descrição fenomenal. Eu vou pular e vou mostrar apenas uma coisa do segundo estudo, que é um estudo qualitativo, fenomenal e quantitativo. Não vou detalhar, apenas tenham em mente que o mesmo instrumento foi utilizado, que foi o EFEA, tá? Com pessoas que reportaram ter tido experiências incomuns da consciência, estados incomuns, né? Mas, junto com isso, nós utilizamos também escalas psicométricas, escalas de autoconsciência, escalas de religiosidade e uma bateria, que é o THV, que mensura as habilidades de processamento de informação imagética, tá? Vou mostrar apenas 3 dessas categorias, né? Que são o self físico, ele se viu, foi uma imagem autoscópica, tá? Isso aqui é de alguém que teve uma experiência fora do corpo, então ele se viu na cama. Essa outra pessoa teve uma experiência do próprio inferno, ela viu o inferno com as almas danadas e sofrendo nas mãos dos diabos, né? Então foi uma experiência terrorífica, né? E a terceira, que é a última que eu vou falar, foi de alguém durante um ritual ayahuasca, quando viu ondas de luz em torno do próprio corpo, em torno da própria mão. Essa imageria é muito típica, né, da inebriação por ayahuasca. Essas categorias todas foram quantificadas e foram levadas à análise de estrutura de similaridade, uma análise multivariada, em que nós observamos tudo com tudo. Okay? O que é interessante, gente, é que das 4 facetas que emergiram, materialidade, crença, sociabilidade, experiências imaginárias, levem em consideração que as 3 da esquerda têm a ver com o self concretamente. Tem a ver com o self físico, o ambiente que é dele, que é sua casa, seu quarto. Tem a ver com as crenças do self, crenças metafísicas. Tem a ver com ambientes que o self passeia, que podem ser, por exemplo, a universidade ou o local de trabalho, as pessoas que fazem parte de sua vida, enquanto as experiências imaginárias são de objetos que não são dele, que ele não sabe a quem pertencem, são personagens que ele vê no fluxo da imageria, mas ele não sabe quem são esses personagens, e visões abstratas que são puffs, são flashes luminosos, são manchas coloridas, são coisas que não têm forma, não compõem verdadeiros objetos cognitivos, mas são experiências ainda visuais. Então, nós podemos entender esse diagrama aí, né, como do lado esquerdo está tudo que tem a ver com o self, e a área não self é o das experiências imaginárias. O que é interessante é que, quando isso aparece triangulado com as escalas psicométricas, aqueles que pontuam alto em autoconsciência, religiosidade e nas habilidades imagéticas,
eles se posicionam na direção do self, ou seja, dos elementos mais concretos. Enquanto aqueles que pontuam baixo nas escalas foram utilizadas, a fenomenologia da experiência, né, tem a ver com as experiências imaginárias, ou seja, objetos não self. Resumo da ópera: aqueles que são mais religiosos, aqueles que são mais autoconscientes e aqueles que têm maior habilidade de processamento de informação imagética são aqueles que também se conhecem mais. Portanto, a fenomenologia está associada a coisas que, de fato, podem ser associadas ao self. Enquanto aqueles que pontuam baixo em autoconsciência, religiosidade e nas habilidades imagéticas, a fenomenologia é pobre e relacionada a objetos não self. Ou seja, coisas que estão na periferia do self não podem quase ser consideradas o self mais. Então, amigos, com isso se observa a complexidade do estudo da religiosidade, da religião e da experiência interna, né, e da autoconsciência, exigindo aí uma atitude multimétodos, né, e um convite a que nós não recuemos diante da experiência interna, nem diante dos fenômenos religiosos. Eu retomo aí alguém que eu nem sei se é Teilhard Chardin, né? Eu não sei, eu já encontrei, inclusive, outra referência que Jung teria dito isso, mas eu acho tão importante esse trechinho que diz: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. É muito profundo isso, né? E muito questionador, assim, nos faz parar para pensar qual a nossa natureza, qual a natureza do self, e o que é que o self tem a ver com esse absoluto, com essas coisas mais metafísicas. Isso é um convite que o Lacus tem aceito, né? Essa convocação para não abandonar esses temas, mas estudá-los usando as melhores metodologias possíveis de que nós dispomos. Obrigado. Estamos abertos aí a um diálogo com a plateia, né? E eu preciso de um café. Alguém me dê aqui um pouquinho, por favor. Podem perguntar, pontuar, fiquem à vontade. Desafio. Oi, desculpa. E realmente interessante. Queria fazer uma pergunta em relação à consciência fenomenal. Como é que por meio dele e a sua mediação do acesso interno, da experiência podem ser explicados fenômenos associativos como a despersonalização, onde se é possível se é possível responder essa pergunta. Eu falo mais porque nesse tipo de experiências, sim, se tem uma sensação de qualia, só que essa sensação não está sendo reconhecida como algo referente ao self, porque você está despersonalizado. Então, como é que poderia ser isso explicado, utilizado, né, teoricamente, esses pressupostos da autoconsciência fenomenal? Ok, vamos lá. Estou pensando agora nisso. Bem, o campo da autoconsciência fenomenal é muito novo, né? Não é que não tenham havido interrogações prévias à minha tese, óbvio que sempre houveram, mas um programa sistemático disso, uma circunscrição disso enquanto um objeto per si, é algo que eu particularmente tenho dado uma contribuição. Não sei se eu sou o único no mundo, né? Eu sei que existe pesquisa na fenomenologia, eu conheço vários, né? Mas aí parte de outros pressupostos e outro método também, que não é um método empírico, né? De toda forma, o que eu poderia dizer é que sabemos muito pouco sobre o gradiente fenomenal do autofoco, da autoconsciência, tá? Não conhecemos suas leis organizativas, como essas coisas se coengendram, nem em consciências ordinárias, a consciência de vigília, de pessoas consideradas normais, ou seja, com funcionamento, um desenvolvimento típico, muito menos em situações mais excepcionais, de transtornos psiquiátricos, ou de experiências extremas, traumáticas, ou mesmo de uso de enteógenos, né, que às vezes ocasionam experiências de despersonalização, dissociação, essas coisas, né? Então, isso é um convite para que nós nos lancemos à documentação. Eu vou retomar um pouco um aspecto da minha fala com aquela crítica que se faz em torno da querela do pensamento sem imagens,
não se apresse a teorizar e a explicar, foi justamente o que você trouxe na questão. Nós precisamos primeiro documentar, conhecer as aparições desses fenômenos, né? Documentá-los rigorosamente, circunscrever, né? Não só os elementos que advêm nessa experiência consciente, mas também os modos como eles vão co-engendrando a própria experiência, que às vezes são experiências muito longas, né? Por exemplo, a experiência, a inebriação por ayahuasca dura horas, né? Um surto psicótico dura, às vezes, meses. Mesmo alguém medicado, mas não consegue retornar a um padrão mais típico, a uma estabilidade mental. Então, isso, apesar da dor que isso implica para quem está vivenciando o processo, por outro, uma janela de oportunidade para um psicólogo da consciência, né? E para um psicólogo da religião que tem interesse no tema da autoconsciência fenomenal, para que nós acompanhemos esses indivíduos em suas vicissitudes, em suas experiências, em suas aflições da alma, em suas aflições mentais, para que possamos conhecer primeiro o que é essa experiência, como ela está aparecendo na perspectiva do próprio experienciador, para que a partir disso, com sucessivos acercamentos, a gente comece a perceber os primeiros padrões e se possa construir uma teoria que eventualmente venha, não vou dizer explicar, mas ajudar a compreender melhor, que lance uma luz compreensiva, uma luz explicativa, se quiser, em relação a eles. Eu diria que sabemos muito pouco sobre tais ocorrências para que a gente possa explicar alguma coisa ao estado da arte do conhecimento da área. Ok? Só complementando, nesse sentido, um estudo como esse da hipnocampia é muito oportuno, né? Porque nos tira da vigília para começar a olhar outros estados de consciência, né? Com outros parâmetros organizacionais, e isso vai robustecendo o olhar, apurando o olhar do pesquisador, até para teorizar, né? Alimenta o processo teorético também. Oi, Tarek. Então, vou tentar ser breve, eu teria tantas coisas a falar que passaria aqui horas falando. Fazendo um dia um curso de Federico para vocês convidarem. Exato, então. Quando você terminar de responder, eu vou sair para ver umas mensagens aqui, né? Fica um monte de mensagem do trabalho. Antes de mais nada, quero expressar a grande alegria de vê-lo aqui novamente. Para mim, a sua ausência causou uma grande lacuna aqui na universidade, que é justamente a ausência de momentos como esse, com essas discussões. Gostaria de comentar que no seu trabalho eu percebo um grande preparo no que diz respeito a essa dimensão da filosofia da mente. Né? Assim, eu percebo que você tem um ótimo conhecimento dessa literatura, de tal modo que, se você for convidado para algum evento de filosofia da mente, eu digo que você está preparado para ir, assim, você conseguirá ouvir isso. Logo também trabalha com isso de tese e emoções, né? É muito claro assim, o domínio que você tem dessa literatura específica. E assim, a última coisa que eu diria, um comentário que talvez até não tenha tanto a ver com o trabalho, mas, de certa forma, com um contexto mais geral, é que, de fato, nós sabemos que a universidade, por longo tempo, foi muito refratária a esse tipo de investigação, né? E é muito bom que, nesse momento, esse processo esteja em ascensão, né? De certa maneira. Eu mesmo, recentemente, me associei à Associação Brasileira de Filosofia da Religião, né? Estou muito interessado por esses temas na perspectiva filosófica, mas que vejo que é uma perspectiva que tem muito a aprender, né? Com esse tipo de investigação também. Acho que talvez uma outra dimensão que nós possamos ter uma interlocução no futuro, né? E aí, na verdade, né, o que eu ia dizer é que na verdade, levantar uma reflexão, uma coisa que eu pretendo, de alguma maneira, desenvolver e aprofundar. E esse aspecto refratário da universidade ao estudo da religião, eu entendo que ele está ligado, por um lado, a todo um processo histórico do iluminismo. Então, eu penso em buscar os meus colegas filósofos,
que fazem parte da Associação Brasileira de Estudos do século XVIII, que eles certamente teriam muito a contribuir com a maneira como o ideário iluminista, até hoje, claro que eu não sou anti-iluminista, né, por favor, mas que nesse aspecto ele deixa consequências ruins, né, essa visão retratária da religião. Eu diria, inclusive, a gente é uma pesquisa na circulação do discurso são positivistas. Sim, né? Exato. E o outro aspecto é porque, assim, todos nós sabemos que a religião, na vida social, na dimensão política, ela é muito mal utilizada. Né? E não de hoje, mas de milênios. Né? E eu acredito que isso também contribui para esse rechaço, para essa dimensão refratária. E aí eu acho que cabe essa reflexão, inclusive, assim, para mostrar que ela não se limita a isso, a esse mau uso. Mas até assim, quando eu agora me aprofundo mais nessas questões, eu percebo o espanto das pessoas, às vezes, e eu acho que passa por isso. Mas a religião não é uma coisa tão ruim, a religião não leva a tantas opressões, a tantas perseguições, a tantos fenômenos políticos. Eu não preciso nem mencionar, são muito presentes na sociedade. Pois é, mas eu acho que cabe refletir, inclusive, para mostrar, não é só isso. Né? Essa seria a minha colocação sintética. Essa definição mais escura da religião, né? Ok. Perfeito. Não tenho o que dizer. É isso mesmo. Mais alguma questão, gente? Sim, amigo. Primeiramente, agradecer estar de volta no ano passado, professora Silvânia. Estava com saudade do café, do senhor também. E dizer que eu adorei a sua garrafinha patriota. Só calma, só sugeriria que você colocasse uma pitinha vermelha ao redor, para ficar mais equilibrado. Olha, dentro dessa perspectiva, eu está isso tudo. Então, o que eu queria perguntar a você é o seguinte: diante de tudo que você nos apresentou, da tua experiência de vida que tu tiveste, o que tu poderias fazer de convergência, essa experiência que você relatou no início, né? E aí você teve a autoconsciência, você teve o pensar na sua vida, você teve a perspectiva da finitude, você teve o afeto circundando a você. Então, assim, é uma coisa muito mais experiencial. Eu venho de um universo extremamente prático e me encanta quando eu me deparo com uma apresentação tão completa. Para mim, às vezes, de uma complexidade muito grande de alcançar, mas eu preciso tangibilizar a perspectiva de tudo isso que o senhor apresentou na teoria e na prática. Então, estou tentando trazer esse link que o senhor fez da sua experiência de saúde, né? Dessa trajetória que você fez. E aí, o que a gente poderia tentar tangibilizar? O senhor trouxe duas coisas que eu acho importantes, que são a perspectiva de fomentar essa autoconsciência. E a hipnose e a ayahuasca também, né? Elas são como se fossem bolas propulsoras para que você desenvolvesse todo esse aspecto que você tratou muito bem. Eu queria trazer com você a experiência de vida, o que poderias trazer nessa perspectiva de que você apresentou para a gente. É tão aberta, né? É tão aberta. Consegue, né? Bem, eu diria o seguinte, que estudar religião, quer numa ótica psicológica ou não é privativo de crentes, não é privativo de quem crê. Aliás, uma boa parte dos que a estudam não são crentes, são agnósticos, né? Por exemplo, eu sou o atual coordenador do GT 49, que é Psicologia e Religião da ANPEP, né? E nem todos lá são filiados a alguma religião. Tem muitos colegas que não são, né? Então, no entanto, e eu, inclusive, tenho amigos que são ateus militantes. Por exemplo, o Daniel Gontijo, que vocês devem conhecer, grande colega, ele é ateu militante, né? E é um grande estudioso da religião, da psicologia da religião, né? Especialmente numa ótica cognitiva, inclusive.
Mas eu diria o seguinte: o fato de você já ser uma pessoa religiosa, né? Como eu nasci em berço religioso, né? Isso criou em mim uma sensibilidade para as questões espirituais, né? Que despertaram também a questão epistêmica, uma coisa potencializando a outra. Porque há um momento em que você vivencia o sagrado, uma relação com o sagrado, mas depois você também quer ter uma dimensão intelectual que você quer entender o que se passa com você na relação com o sagrado. E não só com você, mas com os outros. E não só da tua comunidade de fé, mas outros que professam fés diferentes. O que se dá em alguém que tem uma religião completamente diferente da minha, que tem outras crenças completamente diferentes da minha? Como será a vivência disso em sua interioridade? Que consequências isso tem para a maturidade psicológica, para o convívio com os outros, né? Para a vida social, para a vida no trabalho? Então, essa sensibilidade à questão da religião, que a vivência religiosa traz, ela se transmuta em algum ponto numa curiosidade intelectual que implica também no estranhamento da vivência. Então, tem algum momento que eu não sou o crente, o que crê, mas é alguém que está profundamente intrigado, inclusive com as coisas que eu vivencio. E as coisas que eu encontro no meu fazer em pesquisa podem também me colocar numa situação de estranhamento em relação a coisas que são cláusulas pétreas da minha tradição, né? Agora, isso são caminhos que vão se bifurcando, se reencontrando e vão se potencializando mutuamente, né? Agora, isso é muito complicado de se levar de forma adequada, porque é preciso se saber os limites epistêmicos de cada campo, até onde eu posso falar a partir da religião e até onde eu posso falar a partir da ciência cognitiva da religião, né? Aqui, o que está falando, o Alexandre que está falando, é o Alexandre crente ou é o Alexandre cientista cognitivo da religião, né? Agora, essas duas dimensões me habitam. O mesmo self é ao mesmo tempo que crê e o que estranha. Isso é uma dialética que nem todo mundo constrói uma equação satisfatória, e é cada um. Também não sei se eu faço isso de modo satisfatório. Eu observo alguns índices bacanas disso, e me faz pensar que a minha equação desses dois Alexandros, desses dois selves, é bacana e adequada, quando eu observo, por exemplo, que eu não tenho nenhum problema de relacionamento com alunos, alunas, orientandas que têm fés diferentes, ou que têm, por exemplo, uma posição ateia ou agnóstica. Já trabalharam comigo de um tudo, desde ateus, agnósticos, ou pessoas que simplesmente não têm interesse em religião, a satanistas, luciferianos, espíritas, pessoas do santo, que eu tenho o maior apreço, e protestantes, enfim, sabe? E numa harmonia, numa ótima convivência, numa convivência produtiva, inclusive de profunda curiosidade. De nós nos sentarmos para que eu conheça a fé do outro. Em que você crê? Me dizem que você crê. Como é o ritual fúnebre a partir da tua tradição? Qual é o significado dos aspectos do ritual? E com isso vai enriquecendo, inclusive, a minha visão do que é morte, do que é morrer, e minha visão do que é humano. Aí eu reitero uma coisa que está lá no frontispício, eita, quase que eu não digo, de certo, Sabrina? Frontispício, né? Na capa do tratado Variedades da Experiência Religiosa, do William James, né? Um tratado sobre a experiência humana. Ou seja, o misticismo, a mística, enquanto núcleo da religião, é um aspecto de nossa humanidade. É um aspecto de nosso ser humano, estar aqui, mergulhado na existência. Então, eu me enriqueço, eu cresço enquanto um self, enquanto um ser humano, quando eu cultivo a minha experiência de fé, mas também cultivo a minha busca intelectual sobre a religião, e quando também eu me permito aprender da fé dos outros, com a fé dos outros, aprender com a experiência dos outros. Então, essa abertura também a um transcendente que é maior do que eu, e que é maior, inclusive, do que os meus modelos teóricos, é maior do que os meus modelos teológicos, que é maior do que a minha tradição religiosa, né? Um transcendente, um absoluto, que eu chamo Deus, mas outro chama de outra coisa, e que é muito maior do que nós todos, né? E o permitir-me abrir-me a essa ausculta profunda, quer seja na vertente da pesquisa, quer seja na vertente da partilha, né? Na convivência com os outros,
é algo que tem me enriquecido, inclusive me dando um capital para o enfrentamento de crises graves como a que eu enfrentei. Então, nesse sentido, eu disse isso a muito poucas pessoas. Eu tive uma experiência de quase morte na UTI, uma experiência muito complexa e que me atordoou até agora. Até agora eu não fiz sentido do que eu vivenciei, estou metabolizando ainda, meses depois. Contei fiapos de coisas, contei alguma coisa Antônio, alguma coisa, muito pouco do que eu vi e que contradiz fortemente as minhas crenças e que me leva a questionar quem eu sou e o que a natureza é, o que a realidade é. Então, veja, não sei se respondi, eu estou divagando em voz alta, mas eu estou também compartilhando, estou partilhando com você, com a plateia, o que significa religião na minha vida. É uma fonte de crescimento, né, de profunda ausculta desse abismo que é o self, dessa coisa que é tão escura, tão cheia de escuridade, mas é tão cheia de luminosidades e de fulgores e beleza, entende? E a religião me permite um acesso a tudo isso. Alguma questão, gente? Mais? Não? Então, dou por encerrada a minha palestra. Muito obrigado.